Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje a gente vai discutir entre o fundo imobiliário BTLG e o outro fundo imobiliário VILG11, qual deles é o melhor fundo imobiliário do setor logístico. E por que o setor logístico está tão interessante recentemente? Bem, na verdade, porque o setor logístico, ao contrário de várias outras partes da economia do país, atualmente o setor logístico ele vem muito aquecido. A demanda por mais imóveis logísticos vem muito alta, mesmo que a economia não estando tão boa assim. Isso permite que esses fundos imobiliários tenham uma alta rentabilidade e também uma alta vacância. E um outro ponto muito positivo do setor logístico é que você consegue se proteger de ciclos ruins da economia através de contratos atípicos. Algo que, por exemplo, o setor corporativo, o setor de lajes e escritórios, é muito difícil de você fazer. Mesmo com bons imóveis no setor de lajes, você não consegue fazer, muitas das vezes, contratos atípicos, o que pode ser um grande problema. Então, quando a economia azeda, o setor de lajes, por exemplo, acaba tendo uma vacância muito alta, enquanto o setor logístico acaba tendo uma vacância ruim, mas não tanto porque ele consegue se segurar através desses contratos atípicos. Então, é uma vantagem que esse setor tem. E também tem uma outra vantagem, que são os seus contratos típicos, que devido à baixa vacância, muito possivelmente as revisionais de aluguel dos contratos típicos vão ser acima da inflação. Isso porque o aluguel, o preço por metro quadrado de imóveis logísticos, quando a vacância cai, acaba subindo bastante, porque então tem muita gente procurando por imóveis desse tipo, imóveis de grandes galpões, e aí acaba tendo poucos imóveis disponíveis para serem alugados, e com isso então o aluguel acaba disparando para cima. Então essa aqui é a grande vantagem do momento atual para o setor logístico. O contrato atípico ele pode te dar segurança, e o contrato típico pode aumentar os seus rendimentos no longo prazo, assim que forem feitas as revisionais. Então, basicamente, no vídeo de hoje, a gente vai discutir entre o BTLG e o VILG11, qual deles é o mais interessante para o momento atual. E vamos começar aqui falando do VILG11. O VILG11 é um fundo imobiliário logístico, ele é gerido pela Vinci, ele fez o seu IPO lá no começo de 2019 e ele tem aí por volta de 1,6 bilhão de reais em patrimônio. E aqui a gente consegue ver a cotação desde o seu IPO lá, desde o começo de 2019. E conforme a gente pode ver aqui, existe uma estimativa de distribuição que a própria Vinci dá, aqui o Guidance. E o que seria essa estimativa? Basicamente, se nada der muito errado, muito provavelmente o VILG11 vai pagar entre 65 e 72 centavos por mês. Mas, obviamente, esse guidance aqui que a gestora deu só tem como ser mantido se não tiver nenhum grande problema no fundo que apareça, que na verdade foi o que aconteceu aqui no mês de fevereiro, e a gente vai falar um pouco mais disso ainda nesse vídeo. Conforme a gente consegue ver aqui aonde que o VILG investe, ele majoritariamente está investido em imóveis, tem um pouquinho em caixa e tem uma alavancagem bem pequena, algo que não é nem preocupante, vamos só passar direto aqui por essa alavancagem. Quando a gente olha a receita por metro quadrado do VILG11 e do mercado logístico como um todo, a gente vê que eles vêm bem em linha, mas quando a gente olha a taxa de ocupação, a gente vê que historicamente o VILG vinha 100% locado até ali por volta de mês de outubro, que ele acaba diminuindo a sua locação e acaba tendo então uma vacância aqui de 10%, muito em linha com o mercado. Vale aqui só destacar que os imóveis do VILG são muito interessantes e muito provavelmente ele até volte para 100% de locação nos próximos 6 meses, um ano. Obviamente aí demora um pouquinho, porque o setor imobiliário as coisas são um pouco mais lentas do que na bolsa de valores, que tudo acontece no instalar de dedos, tá? Então aí talvez demore um certo tempo para o VILG11 voltar aí a uma média de 100% de locação. E o VILG11, ele vem passando por um grande problema que é muito importante ser destacado. Ele tem uma empresa, ele aluga um galpão para uma empresa, que é a Tokstok, e a Tokstok representa 14% das receitas desse fundo imobiliário. Ou seja, de todo o valor que ele recebe dos aluguéis, 14% é da Tokstok. E essa empresa, ela vem passando por uma série de dificuldades financeiras que faz com que ela não está conseguindo pagar o aluguel corretamente. Atualmente ela já não pagou o aluguel de janeiro, pagou o aluguel de fevereiro como se nada tivesse acontecido e a gente está esperando para ver o que vai acontecer nessa história. Mas atualmente o VILG11 já protocolou um pedido de despejo da Tokstok, ele realmente quer essa empresa fora do imóvel porque o VILG acredita que esse imóvel é muito bom e que ele consiga alugar para algum outro locatário mais interessante ao longo dos próximos meses. Então por isso que o VILG11 está pedindo o despejo dessa empresa.
E aqui a gente consegue ver os rendimentos desse fundo imobiliário com o tempo. E o que está acontecendo? Com o aumento da vacância, que antes estava em 0% e passou para 10%, os rendimentos caíram dos 72 centavos para os 67 centavos. 67 centavos é o normal que o VILG paga hoje. Só que com o problema da Tokstok, o rendimento caiu para 53 centavos. Então aqui qual que é o grande problema do VILG11, qual que é o grande ponto de análise? Qual que vai ser a vacância desse fundo imobiliário? Em quanto tempo ele vai conseguir reduzir essa vacância? E aí, será que a Tokstok vai realmente ser despejada do imóvel? Será que não vai? Será que vamos fazer um acordo? Então é uma coisa aqui que a gente tem que esperar um pouco mais para saber o que vai acontecer. Então, na verdade, o que pode se esperar dos dividendos do VILG11 daqui para frente? Bem, se a Tokstok acabar saindo do imóvel, é de se esperar 53 centavos por cota, mas se a Tokstok ficar, é de se esperar 67 centavos por cota. E vale lembrar que ela não pagou o aluguel de janeiro, em algum momento esse rendimento extra referente ao aluguel da Tokstok do mês de janeiro vai simplesmente brotar no VILG11, tá bom? E agora a gente está chegando no meio do vídeo, então se você for novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos, mas agora a gente vai começar a falar do outro fundo imobiliário do vídeo de hoje, que é o BTLG. E o BTLG ele é um fundo um pouco maior do que o VILG, ele tem aí quase 2 bilhões de reais de patrimônio líquido. Ele vem distribuindo aí algo na casa dos 74 centavos ao mês, o que dá um dividend yield de 9,4. Ele tem atualmente 22 imóveis e a vacância dele tem apenas 2%, o que é um ponto extremamente positivo. E aqui a gente consegue ver os rendimentos que o BTLG vem pagando mensalmente, mês a mês aí, tá bom? E a gente consegue ver que desde 2019 até o atual ano de 2023, ele vem conseguindo subir muito o valor dos seus rendimentos, o que mostra que, na verdade, esse fundo imobiliário ele está ganhando eficiência, ele está conseguindo sim gerar valor para o investidor, da mesma forma que o VILG também está. E quando a gente olha aqui o guidance desse fundo imobiliário, a gente vê que ele provavelmente pague entre 72 e 78 centavos ao mês. Então a gente consegue ver aí que ele tem um rendimento um pouco maior do que o VILG, mas o valor da cota do BTLG também está um pouco mais cara. E aqui a gente consegue ver também todos os imóveis que esse fundo imobiliário investe, ele atualmente não está com nenhum problema em nenhum imóvel, ao contrário do VILG, que tem aquele problema lá do Tokstok. Então todos os imóveis aqui estão alugados, com exceção só de 2% de vacância, como um fundo como um todo. E aqui a gente consegue ver que ele tem uma grande diversificação dos imóveis. Então por mais que um imóvel ou outro acabe dando problema, isso não representa um grande valor para o fundo imobiliário. E quando a gente olha aonde estão localizados esses imóveis, a gente vê que majoritariamente estão no raio 30 de São Paulo, ou seja, a 30 quilômetros do centro de São Paulo. Isso é um ponto extremamente positivo, porque essa região aqui do raio 30 é simplesmente a melhor região do Brasil para ter imóveis do setor logístico. Se você pegar aqui e pegar bons imóveis do setor logístico nessa região, historicamente eles raramente ficam vagos, porque realmente existe uma demanda extremamente grande por galpões logísticos nessa região aqui. Então a gente consegue ver que o portfólio, que quando a gente analisa os imóveis, a qualidade dos imóveis do BTLG é superior, um pouquinho superior à qualidade do VILG. Mas obviamente isso não quer dizer que os imóveis do VILG são ruins, mas só que os imóveis do BTLG são realmente muito bons. Aqui a gente consegue ver que quase 41% de toda a área bruta alocável desse fundo imobiliário, aqui a gente consegue ver que 41% da receita desse fundo imobiliário vem do raio 30, o que é realmente uma coisa muito interessante para se investir no BTLG. E qual que é a grande conclusão que a gente chega nesse vídeo aqui? Tá bom, qual desses dois fundos é o melhor? E tudo isso vai depender muito da vacância do VILG. Então o BTLG, ele segue sem nenhum problema e no preço atual de R$ 94,00, ele consegue pagar um dividend yield de 9,4, 9,42 para ser um pouco mais exato. Enquanto isso, o VILG11 no preço atual, se ele tivesse 100% locado, lembrando que a vacância dele atualmente está em 10%, e ainda tem o rolo da Tokstok, que não está entrando na vacância, porque o imóvel da Tokstok ainda está alugado, apesar de elas não estarem pagando o aluguel corretamente. Bem, mas considerando tudo isso, o VILG 100% locado, ele teria um dividend yield de 10,2%. Mas o VILG, na situação atual de 90% alocado, e com a Tokstok, ele paga um dividend yield de 9,5%, muito próximo do BTLG. Só que, qual que é o grande problema? Com a saída da Tokstok, o dividend yield dele, no preço atual, cai para 7,5%. E a grande questão para tentar saber qual desses dois fundos imobiliários é melhor é tentar entender
quanto tempo vai demorar para o VILG11 conseguir achar um outro inquilino para alugar o imóvel da Tokstok e em quanto tempo ele vai conseguir fazer essa vacância de 90% voltar para 100%. E aí vai demorar 1 ano, vai demorar 3 anos, vai demorar 5 anos ou talvez nem aconteça essa volta dessa vacância de 90% para 100%. Então esse é o grande ponto da análise que vai determinar qual desses dois fundos imobiliários é melhor. Eu particularmente prefiro o BTLG no momento atual, eu acho que vai relativamente demorar um tempo até o VILG11 conseguir alogar tudo isso daqui e nesse tempo seja mais interessante então investir no BTLG, que tem uma qualidade de imóveis muito superior, tá bom? Então gente, esse vídeo vai chegando ao fim, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.